Ora bem, então vamos retomar aqui as nossas conversas sobre direito internacional e económico. Alguns tópicos, no fundo, reparem, esta aula não pretende replicar uma aula presencial, mas pelo menos vamos ver se conseguimos salientar aqui alguns aspectos que consideramos mais importantes para vocês terem em conta. Gostava de chamar a vossa atenção para esta frase de um Cordell Hull, secretário de Estado dos Estados Unidos no tempo de Roosevelt, numa altura em que também os Estados Unidos se debatiam com a necessidade de reconstrução económica deles próprios e, obviamente, também do mundo. Então dizia ele: comércio sem obstáculos, associado com paz, altas tarifas, barreiras comerciais e competição económica injusta com guerra. Se conseguíssemos tornar o comércio mais livre no sentido de menos discriminações e obstruções, de tal modo que um país não ficaria mortalmente invejoso do outro e os padrões de vida de todos os países pudessem crescer, eliminando com isso a insatisfação económica que alimenta a guerra, teríamos uma chance razoável de paz duradoura, ou de paz durável. Ora, lá está, eu pessoalmente concordo inteiramente com esta perspectiva, não é? E nós vemos hoje uma política, por exemplo, norte-americana totalmente contrária a estes ideais de Roosevelt e de Cordell Hull. No fundo, o que nós temos aqui é que a rivalidade económica e comercial descontrolada pode efetivamente resvalar para o conflito político e militar. Não é? E, portanto, reparem que ele preconiza, digamos, um comércio mais livre e depois, reparem, livre no sentido de menos discriminações, ou seja, tem a questão da igualdade, não é? Garantia da igualdade no comércio e obstruções no sentido de liberdade comercial. Não é? Porquê? Porque lá está. Se não for assim, há o ressentimento, há a inveja, digamos, e o desejo de retaliação, de vingança económica e de facto isso acaba por ser prejudicial e potencialmente perigoso. Não é? E é nesse contexto então que devemos falar da Organização Mundial de Comércio. Como todas as coisas, a Organização Mundial de Comércio começou por não existir. Não é? Ela também é uma filha de Bretton Woods, mas indireta, não é? Porque Bretton Woods não criou a Organização Mundial de Comércio, queria estabelecer uma instituição semelhante, mas não conseguiu, não se chegou a esse ponto. Então a que ponto é que se chegou? Chegou-se à celebração de um acordo que é designado por GATT, Acordo Geral, General Agreement on Tariffs and Trade, não é? De 1947. Não é? E a ideia desse General Agreement, ou Acordo Geral de Tarifas Aduaneiras e Comércio, era exatamente o de potenciar o comércio livre. Não é? O objetivo era, de facto, criar condições para promover um comércio internacional sem barreiras comerciais, por exemplo, sei lá, cotas de importação, preferências, tratamentos preferenciais entre os signatários, etc. E o objetivo era conseguir situações win-win, ou seja, ganha-ganha. Reparem que aqui, esta filosofia económica, no fundo, vocês acho que já deram a economia política, digamos, tem a ver com os ideais de Adam Smith, não é? no seu ensaio sobre a natureza e a causa da riqueza das nações, de 1776, mesmo ano da independência dos Estados Unidos, e também depois, mais tarde, um outro economista
muito importante chamado David Ricardo, um britânico da descendência portuguesa, judaico-portuguesa, penso eu, que também, no fundo, defendeu o livre comércio e o interesse que existiria em cada país se especializar, digamos, na produção de uma determinada mercadoria, não é? Basicamente. Foi um grande economista e ambos, no fundo, preconizaram o comércio livre. E foi isso que se concretizou no GATT, 1947. Digamos, os campos estavam já preparados para esta colheita, não é? E estavam preparados para isso. Então, o que é que temos aqui? Quais eram os ideais do GATT? O tratamento da nação mais favorecida. A ideia e isto é um corolário do princípio da igualdade de tratamento, ou seja, no fundo um Estado deve dar a todas as nações o tratamento mais favorável que dá a uma determinada nação. Por exemplo, se os Estados Unidos dão um tratamento comercial tarifário, por exemplo, mais leve à Grã-Bretanha, devem estender esse mesmo tratamento à Alemanha e à França, por exemplo. Não é? O tratamento da nação mais favorecida, que no fundo é a ideia de tratar todas as nações estrangeiras em condições de igualdade, não haver preferências, não haver tratamentos discriminatórios, porque os tratamentos discriminatórios causam logo mal-estar. Não é? Depois, o tratamento nacional, aqui também é um outro corolário do princípio da igualdade. Qual é a ideia aqui? A ideia é dar aos produtos estrangeiros o mesmo tratamento que se dá aos produtos nacionais. Depois temos aqui congelamento de direitos aduaneiros, ou seja, a ideia é, se existem tarifas aduaneiras, as mesmas devem ser congeladas, ou seja, não devem ser aumentadas as tarifas, devem ser congeladas no sentido de depois permitir digamos, um ulterior abaixamento das tarifas. Portanto, no fundo, é isso, é disso que se trata. Depois temos aqui eliminação de restrições quantitativas e qualitativas. Lá está, porque às vezes por exemplo, com requisitos e exigências desnecessários, etc., ou com restrições quantitativas, por exemplo, dizer quantos automóveis é que podem ser importados, ou automóveis em que valor é que podem ser importados, etc. Ou dizer que os automóveis só são importados se tiverem determinadas características, algumas delas absolutamente desnecessárias, etc. Lá está, isso são barreiras quantitativas e qualitativas que no fundo têm muitas vezes uma intenção protecionista, e acabam por criar obstáculos ao comércio mundial. Depois temos aqui o seguinte, ao abrigo do General Agreements on Tariffs and Trade, houve várias rondas de negociações, não é? Várias rondas de negociações, digamos, ao longo das décadas, e uma delas, não é? Por exemplo, sei lá, houve uma ronda de Genebra, uma ronda de Havana, Cuba, e então a certa altura chegou-se a uma outra ronda do Uruguai, não é? Nos anos 90, a ronda do Uruguai. Essa ronda, no fundo, procurou aprofundar o desenvolvimento do comércio mundial e a liberalização do comércio mundial, e depois também institucionalizar, digamos,
institucionalizar esse desenvolvimento. Como? Criando digamos, uma instituição nova, a Organização Mundial de Comércio. E foi assim que foi celebrado então o acordo institutivo da Organização Mundial de Comércio, que é o Acordo de Marrakech de 1994. A Organização Mundial de Comércio então foi criada com sede em Genebra e o seu objetivo é exatamente possibilitar o desenvolvimento do comércio. Como disse, anteriormente houve algumas rondas negociais, Genebra, Annecy, não é? Também uma outra ronda, a de Genebra foi logo em 1947, depois a de Annecy foi em 49. Annecy é uma pequena cidadezinha ali perto da França, não, na França, perto da Suíça, e é uma cidadezinha que vale a pena visitar, parece assim uma aldeia do Asterix, assim, muito bonita, mesmo muito pitoresca. Digamos, a óbitos lá do sítio, diria eu quase. Depois temos outras rondas de negociações. Houve uma nos anos 60 que era Kennedy, outra nos anos 70 de Tóquio, e então a ronda de negociações do Uruguai, que começou em 1986 e então depois se estendeu por muito tempo, o que não é absolutamente fora de normal, e culminou então na criação da Organização Mundial de Comércio. No contexto da Organização Mundial de Comércio, eu devo chamar a vossa atenção para o facto de que da ronda do Uruguai saíram ainda outros acordos. O GATT, não é, que é o General Agreement on, digamos, on Trades and Services, que no fundo visava, digamos, a questão dos serviços, a liberalização da prestação de serviços, que é uma área também muito importante, e depois outro como, por exemplo, o TRIPS, que é um acordo sobre o General Agreement on Intellectual Trade-Related Aspects of International Intellectual Property, não é? Portanto, visando a questão da propriedade intelectual, designadamente patentes, marcas, copyrights, etc., portanto, que são digamos, um domínio extremamente importante. Então temos que, e depois também, portanto, acordos sobre medidas fitossanitárias, etc., portanto, também são acordos muito importantes neste contexto. Então temos a criação da Organização Mundial de Comércio, que no fundo tinha como funções gerir estes acordos, não é? Todos estes acordos que integram o sistema multilateral de comércio e também servir de fórum para digamos, o comércio. Ou seja, um espaço onde, digamos, os Estados pudessem conversar uns com os outros acerca do comércio internacional. Depois, obviamente, também lhe cumpre supervisionar a execução destes acordos e monitorar todos os aspectos relativos à implementação dos acordos. É um sistema muito interessante. O diretor, digamos, da Organização Mundial de Comércio neste momento é um brasileiro, um senhor chamado Roberto Azevedo, que obviamente procura, na sua posição, contrariar as tendências nacionalistas, protecionistas, que já deram o que tinham a dar, ou seja, no fundo já se tinha visto que eram nocivas, mas infelizmente agora alguns países voltaram a acreditar nisso, não é? E portanto este senhor Roberto Azevedo
não é? O tal diretor-geral da Organização Mundial do Comércio, procura na sua posição, contrariar, digamos, estas tendências perigosas, não é? Tendências perigosas. Temos aqui então as várias rondas de negociações. Pronto, isto é uma informação que vocês podem encontrar. Há uma ronda que começou em Doha, no Catar, em 2001 e ainda não acabou. Nem se sabe se alguma vez vai acabar por este andar. Mas reparem, já estamos em 2020, ou seja, já é uma ronda de negociações que já dura há 20 anos e sem resultado à vista. E chamou a atenção para o facto de que em Portugal nós dizemos ronda, os brasileiros dizem rodada, mas é a mesma coisa, não é? Portanto, não se devem preocupar aqui com questões de terminologia. A ideia fundamental que vocês devem reter é: o objetivo é a liberalização do comércio em termos de eliminar as barreiras e as discriminações, depois também potenciar a concorrência leal, a concorrência justa e livre, digamos, no comércio internacional. Por exemplo, às vezes há Estados que subsidiam certas indústrias ou certos produtos, etc. E isso, claro, cria condições de concorrência desleal, não é, entre produtos de diferentes Estados, e portanto esta é uma questão importante aqui. E portanto vocês devem ver isso, devem procurar analisar esses mecanismos, por exemplo, que contrariam, digamos, que permitem medidas de compensação e de anti-dumping, por exemplo. Também digamos, um objetivo é o da eliminação de restrições quantitativas. Então o que é que vocês devem fazer? Devem pronto, ter consciência de que tudo que sejam cotas ou proibições a certos produtos, etc., que sejam vistos como protecionistas, ou seja, como mecanismos, uns mais ostensivos, outros mais subtis, para proteger a produção nacional, devem ser olhados com desconfiança, não é? Portanto, vocês, percebendo a lógica, percebem depois também o mecanismo. Depois, eu gostava de chamar a vossa atenção para o seguinte: um princípio fundamental aqui da Organização Mundial do Comércio, que é interessante a vários títulos, mas que é interessante, é o princípio do tratamento especial e diferenciado para países em desenvolvimento. Compreendem? A ideia é que reconhece que há certos países mais desenvolvidos, com maior capacidade de produção industrial, etc., que obviamente tenderiam naturalmente a dominar os mercados, não é? E têm capital, etc., para deitar abaixo quaisquer indústrias concorrentes, e portanto há que proteger os Estados com menos possibilidades, etc. Mas não sei se ouviram recentemente, o Donald Trump questionou este princípio, dizendo, e tal, nós também aqui nos Estados Unidos somos um país em desenvolvimento, não é? Podem encontrar facilmente essa citação na internet, não é? Em que ele vem dizer, somos um país em desenvolvimento. Quer dizer, coitados dos Estados Unidos, mas no fundo, quando o Donald Trump estava a dizer uma coisa destas, estava no fundo a questionar este princípio e a dizer que, lá está, não concordava que pudessem existir normas que garantissem um tratamento preferencial, digamos, a países mais desfavorecidos. Acho que há uma coisa que nós consideramos justa e tal, mas como veem, não é absolutamente consensual. Não é absolutamente consensual. Neste slide vocês têm aqui a estrutura básica da OMC, mas claro, o que é que eu digo? Que vocês devem ir ao site da OMC e ver a estrutura mais completa, não é? É claro que não têm que a saber no exame, mas acho que devem passar, digamos, os olhos pela estrutura
fundamental da Organização Mundial do Comércio. Não é? Sinceramente, se eu fosse a vocês, fazia isso, porque é uma coisa que se faz rapidamente e é uma coisa que pronto, tem o maior interesse, não é? Conhecerem a organização. Agora, eu gostava, a propósito da organização, então, temos o tal diretor, que já disse que é um brasileiro, Roberto Azevedo. Há um Conselho Geral, digamos, há uma conferência ministerial, que é uma espécie de Assembleia Geral, vá lá, dos Estados-membros da Organização Mundial do Comércio. E depois há um Conselho Geral que executa as decisões da Conferência Ministerial, não é? E é, no fundo, o que tem é uma espécie de uma Assembleia Geral, entre aspas, e uma direção. Não é? A Assembleia Geral, entre aspas, é que é a Conferência Ministerial, a direção é o Conselho Geral, não é? Que, no fundo, trata da administração cotidiana, não é? Digamos que a Conferência Ministerial, então, é que escolheu o tal diretor e digamos, aquilo funciona neste contexto e é, digamos, extremamente interessante. Agora, eu gostava de chamar a vossa atenção para digamos, o seguinte aspecto. Estão ali a ver o ORL, não é? ORL. Digamos, no fundo, ORL é órgão de resolução de litígios. Órgão de resolução de litígios. E este órgão de resolução de litígios, digamos, é extremamente importante. É de facto muito importante. E já vamos ver a que tipo. Não é? Portanto, reparem, mas antes disso, temos ali mercadorias e serviços, não é? Que é, digamos, há um conselho de bens, há um conselho de mercadorias e depois também, digamos, um conselho de serviços, mas há vários conselhos, por exemplo, o Conselho de TRIPS, o Conselho Geral, digamos, o Conselho de Comércio e Serviços, etc. Portanto, são vários conselhos que vocês podem ver, digamos, e depois temos então o tal órgão de resolução de litígios, não é? Digamos, o órgão de resolução de litígios da Organização Mundial do Comércio. Porquê que ele é importante? Bom, ele é importante desde logo porque está muito na ordem do dia. E já vamos ver porque é que ele está na ordem do dia, mas primeiro vamos chamar aqui a atenção para para os tipos de barreiras ao comércio que podem existir. Não é? Lá está. Como é que os Estados procuram limitar o comércio? Às vezes impondo tarifas aduaneiras, restrições quantitativas, licenças de importação, ou seja, condicionando a importação à obtenção de uma licença. Não é? Barreiras alfandegárias, não é? Formalidades alfandegárias, depois concursos públicos no sentido de limitarem, por exemplo, certos fornecimentos ou certas prestações de serviços a empresas nacionais. Standards para os produtos, testes, não é? Por exemplo, imaginem, testar os Toyotas que chegam do Japão à Europa durante meses a ver se eles estão bem, etc. E portanto, no fundo, retardar a sua digamos, o seu acesso ao consumidor final, não é? Portanto, no fundo, retardar a sua entrada no mercado e digamos, e o acesso ao consumidor final. Depois, por exemplo, etiquetagem, normas sobre etiquetagem, normas sobre certificação, subsídios à exportação, ou seja, aqui, claro, é subsidiar a produção nacional para ela chegar mais barata, digamos, aos países de destino e, portanto, poder concorrer facilmente com os produtos de lá.
Barreiras de serviços, não é? Dizendo, tal, só presta, só não aceitamos determinados serviços, por exemplo. Desproteção da propriedade intelectual, que também é uma forma de travar a concorrência, porque, por exemplo, imaginem, se vocês tiverem uma marca para um produto que vocês desenvolveram e desenvolveram a marca, fizeram o branding, etc., e investiram na marca, a marca é prestigiada, não é? Mas chegam e querem exportar para um determinado país, mas chega-se à conclusão que nesse país já existe o produto com a vossa marca, mas totalmente falsificado. Mas a verdade é que as pessoas compram esse produto, que tem a vossa marca, é contrafeito, não é um produto contrafeito, que já está em todas as feiras, em todos os mercados, etc. E, portanto, ninguém, no fundo, precisa de comprar o vosso produto porque conseguem a mesma coisa ou algo muito parecido a um preço muito mais baixo, totalmente contrafeito. Portanto, no fundo, a desproteção da propriedade intelectual no estado de destino acaba por funcionar para vocês como uma restrição, digamos, ao comércio, porque vocês vendem muito menos, porque alguém já falsificou a vossa marca e o vosso produto e, portanto, já está a ganhar muito dinheiro com isso. Ou seja, vocês fazem o investimento e ele, no fundo, é que tem o retorno. Depois, restrições ao investimento. E podíamos acrescentar uma outra de que se fala muito hoje, que é as guerras de moedas. Bom, mas não vamos perder muito tempo, porque isto pretendia ser uma aula de vídeo e tenho medo que vocês se cansem disto, não é? Porque isto não é uma aula normal, nós podemos estar aqui a dar informações interessantes, etc., mas realmente vamos chamar aqui a atenção para isto. Bom, GATS. General Agreement on Trade and Services é um acordo ao qual vocês podem ter acesso na internet e veem aí que então se prevê a liberalização progressiva das prestações de serviços, a aplicação a todos os setores, com exceção de serviços públicos, princípio da nação mais favorecida, transparência e reconhecimento, qualificações standards, há uma tabela com calendarização de obrigações específicas, facilitação da entrada no mercado de serviços de Estados menos desenvolvidos, é a mesma lógica. Portanto, o que é que eu vos digo? Que deve ir à internet e passar pelo menos os olhos a esse acordo, não é? Ao GATS, que facilmente encontram e, portanto, devem tirar algum tempo para, pelo menos, passar os olhos por ele e perceber de que é que se trata. Não é? É o chamado Acordo Geral sobre Comércio e Serviços e portanto, tem aí, digamos, facilmente vocês podem encontrar, até no site da Organização Mundial do Comércio, digamos, informação sobre o acordo, não é? Em inglês é General Agreement on Trading Services, GATS, não é? E, portanto, facilmente encontram, digamos, informação sobre isso. Não é? Portanto, no fundo, procura-se aplicar aos vários serviços e, digamos, com algumas exceções, designadamente aqueles serviços que tenham a ver principalmente com digamos, serviços que tenham a ver com o exercício da autoridade do Estado, não é? Portanto, que não pode, que são serviços acerca de funções iure imperi e, portanto, que não possam ser providenciados nem numa base comercial nem concorrencial com outros fornecedores, não é? Portanto, por exemplo, pode ser, por exemplo, serviços relacionados com a segurança social, com a educação, com o ensino, quando não sejam providenciados pelo mercado, e também, às vezes, serviços relacionados com outras funções, não é? Designadamente de segurança, etc, etc. Bom. Depois temos aqui o TRIPS, que é o acordo chamado Trade Related Aspects on the Intellectual Property. Digamos, olha, este acordo é muito importante aqui mesmo no contexto do coronavírus.
Porquê? Porque, no fundo, chama a atenção para o problema, da necessidade de garantir acesso, digamos, por exemplo, a uma vacina, etc., etc., à generalidade da população. Não é? E, portanto, repare, pode haver casos em que, digamos, a possibilidade de as pessoas terem acesso aos medicamentos se sobrepõe, digamos, ao interesse de patentear e de ganhar dinheiro com patentes. Isso mesmo já se viu, por exemplo, quando se discutiu outras pandemias, não é? Designadamente a SARS, etc., que eu lembro-me que no fundo, digamos, houve uma corrida para, digamos, às patentes, digamos, e lá está. E aí imediatamente se pôs a questão de saber se poderia tratar, digamos, uma pandemia como uma doença qualquer, ou se no fundo aí a prioridade deve ser dada à garantia a todos do acesso aos medicamentos. Não é? E, portanto, no fundo, digamos, quando, por exemplo, toda a gente está a ser afetada no mundo por esta pandemia, mal seria se a prioridade fosse, pura e simplesmente, ganhar dinheiro à custa das patentes. Aqui, então, no fundo, mas reparem, o que está em causa aqui não é só medicamentos, não é? O TRIPS tem a ver com várias formas de proteção da propriedade intelectual e as patentes de que se trata pode ser, sei lá, patentes sobre invenções industriais, etc. Pode ser desenhos industriais, pode ser, por exemplo, marcas, nomes, direitos de autor e direitos conexos, etc. Portanto, há aqui muita coisa, digamos, muitas coisas sobre isso. Mas, claro, desde já vos digo que a questão dos medicamentos foi, digamos, uma questão da maior importância. E no fundo, aqui, quando se trata por exemplo, de medicamentos, há a possibilidade então de derrogações e exceções com vista à proteção de interesses públicos. Não é? Pode haver um regime especial de licenças compulsórias, que é isto, é a possibilidade ou o dever que se estabelece de a empresa que desenvolve um determinado medicamento licenciar, digamos, ser obrigada a licenciar a patente para garantir que diferentes empresas possam fabricar rapidamente o medicamento. Aqui também, sobre isto, eu devo-vos dizer o seguinte, que há uns anos atrás foi aprovada em Doha, também no Catar, mais uma vez Doha é interessante que lá no Catar eles vão aparecendo à frente de iniciativas interessantes. E a verdade é que eles procuraram, no fundo, aprovar uma declaração sobre saúde pública, que vocês podem encontrar, digamos, na internet, a Doha Public Health Declaration, em que procura exatamente compatibilizar os direitos das empresas, não é? Que obviamente fazem os investimentos e os investimentos são incertos e, portanto, elas precisam de ter algum retorno, mas no fundo também compatibilizar os direitos das empresas com os direitos da generalidade dos cidadãos e com interesse mundial também digamos, na saúde pública. Não é? Portanto, digamos, isso significa então que o Tratado Internacional, o TRIPS, não é? Digamos, o TRIPS, tem normas que procuram reconciliar
digamos, a utilização não autorizada de patentes e, digamos, o licenciamento das patentes pelos seus titulares, não é? Portanto, no fundo, o que eles dizem é que a utilização não autorizada de uma patente é permissível dentro de determinadas condições, não é? Designadamente em condições de emergência nacional ou casos de extrema urgência, não é? Lá está, circunstâncias de urgência extrema. Isso significa que, como vêem, o TRIPS pode ter a ver exatamente com o problema que vocês, olha, que vos mantém em casa e que me mantém aqui sozinho no gabinete, digamos, a falar e a esperar que vocês me compreendam e, digamos, entendam aquilo que eu estou aqui a dizer. Mas a verdade, então, é que este acordo TRIPS, então, pode permitir o controle e a erradicação do vírus através do direito internacional e designadamente do direito económico internacional. Ou seja, mesmo que haja direito nacional que dê direitos de exclusividade, etc., a uma determinada empresa, digamos, o TRIPS pode, no fundo, ser utilizado para permitir, digamos, a utilização de patentes, mesmo o uso não autorizado de patentes, portanto, de forma a combater este vírus que de facto nos causa aqui grande perplexidade. Bom, agora eu gostava de chamar a vossa atenção para o seguinte, e aqui até hesito um bocado sobre o que é hei de dizer, porque haveria aqui tanta coisa a dizer, mas lá está, este é um primeiro contacto com a matéria e vocês veem no manual, vejam no manual aquilo que se diz sobre a matéria e procurem também, jovenzinhos, utilizar mesmo aquilo que eu vou pondo aqui nestes slides como pistas para vocês fazerem a vossa investigação. Lembrem-se que quer queiram, quer não, têm algum tempo a mais, espero que tenham acesso à internet, porque se tiverem acesso à internet, nem que seja no telefone, podem encontrar muita informação, provavelmente muito mais do que necessitam ou mais do que conseguem aprender, mas muita informação interessante sobre isto. Ora bem, temos aqui uma referência neste slide ao mecanismo de resolução de disputas do GATT. Reparem, ali na primeira linha fala-se na primazia da política e da diplomacia sobre o direito, não é? Ou seja, inicialmente, durante as décadas em que o GATT esteve em vigor, até à entrada do Acordo de Marrakech, não é? E à entrada em funcionamento da Organização Mundial de Comércio, o que nós tínhamos era um sistema de resolução de litígios em que, digamos, a política e a diplomacia é que decidiam os litígios. Qual é o problema disto? O problema disto é o seguinte, reparem, se um pequeno Estado tiver um problema comercial, uma disputa comercial com um grande Estado, um grande e poderoso Estado, não é? Falar em política e diplomacia, no fundo, significa dizer que o mais forte vai triunfar sobre o mais fraco e vai impor a sua solução ao mais fraco. Compreendem? A primazia da política e da diplomacia é muito bonita quando ambos têm mais ou menos o mesmo poder político e diplomático, mas quando há uma grande disparidade, no fundo o que nós temos é a lei do mais forte, não é? E era isso que existia durante décadas, era a lei do mais forte, não é? Um pequeno país como Portugal, imagina, ou como a Espanha, tinham um problema com os Estados Unidos. Os Estados Unidos é que diziam como é que se resolveu o problema, compreende? E a Espanha obedecia, não é? Reparem, era assim. Portanto, depois tinha um outro problema aqui. Não havia prazos definidos para resolver o problema. Ou seja, um problema podia eternizar-se. Imaginem um pequeno Estado, não é? Imaginem um pequeno Estado como
a Noruega ou a Islândia ia bater à porta dos Estados Unidos e dizia: temos aqui um problema comercial convosco, etc. Os Estados Unidos diziam: está bem, fica aí à espera que nós já te atendemos. Mas nós temos, está bem, espera aí. Pronto. Ou seja, no fundo, o que é que podia acontecer? Os processos podiam prolongar-se indefinidamente. Não é? E isto, reparem, juridicamente não é nada difícil de entender. Principalmente num país como o nosso, em que às vezes os processos judiciais se prolongam efetivamente, indefinidamente. Não tinha fases bem definidas, era fácil bloquear a constituição de painéis e as decisões tomadas. Compreende? Bastava não querer, um dos membros bloquear e pronto. Não havia construção dos painéis, dos panels, não é? Como eles dizem lá nos Estados Unidos ou na Grã-Bretanha. Ou grupos especiais, que é a expressão agora utilizada, por exemplo, no Brasil eles utilizam a expressão grupos especiais, e que é grupos especial, ou especial, que vem do francês. A decisão só podia ser tomada por consenso. Reparem, uma decisão só podia ser tomada se ambos estivessem de acordo, o que significa que bastava não estar e não havia decisão. Ou seja, o sistema era considerado presa fácil dos Estados mais poderosos. Agora, porquê que isto é importante, meus jovens? Porquê que isto é importante? Porque se vocês lerem as notícias e podem ir aí ao Google e pôr lá, por exemplo, World Trade Organization, Donald Trump, notícias, e veem logo o seguinte, veem logo que o Trump no fundo quer voltar a este sistema. Compreendem? Quer voltar a este sistema. Porquê? Porque lhe interessa. E interessa porquê? Porque ele quer dizer assim, olha, meus amigos, se houver uma disputa comercial entre os Estados Unidos e outro Estado, quem decide são os Estados Unidos e os outros Estados obedecem pura e simplesmente. E se não obedecerem, levam com tarifas em cima, que é o que ele sabe fazer. Não é? É o que ele sabe fazer. E vocês veem, não sou eu que estou a inventar, metam no Google aí, Trump tariffs, não é? E vão ver o que é que é, e notícias, e vão ver o que é que acontece. Não é? Claro. Bom, ora lá está. Para tentar contrariar este sistema é que a Organização Mundial de Comércio procurou introduzir um outro. E jovens, o que é que eu vos digo? Vão ao site da Organização Mundial de Comércio, veem lá, metam lá, portanto, sistema de resolução de conflitos, não é? E tratem de ver isso, porque é muito interessante. Reparem, o que é que vocês encontrarão se forem ao site da Organização Mundial de Comércio? Encontram uma referência exatamente ao sistema, ao sistema de resolução de litígios, não é? Que é no fundo o sistema de Dispute Resolution Mechanism, não é? Portanto, o sistema de resolução de litígios. E esse sistema é um pilar central do sistema multilateral do comércio. Compreende? Foi uma grande invenção. Não é? Da Organização Mundial de Comércio. Uma grande invenção. É o contributo da Organização Mundial de Comércio para a estabilidade da economia mundial. E durante algum tempo funcionou efetivamente. Mas claro, não é? Mas claro, amigos, agora que estava a falar convosco, lembrei-me de uma citação do livro do Hugo Grossi, o De Iure Belli Ac Paces, em que ele dizia o seguinte: que haverá sempre homens cruéis com vontade de perturbar, digamos, a tranquilidade dos amantes da paz. E no fundo, digamos, o que aconteceu com, digamos, a Organização Mundial de Comércio é exatamente também o facto de a paz que, digamos, ela veio trazer e uma certa estabilidade, etc., depois começou a não interessar a alguns que, por serem mais fortes, pensavam que
digamos, o ideal seria que eles pudessem impor as soluções, digamos, as soluções às disputas comerciais, não é? Compreendem? Bom, vamos lá ver. O mecanismo, então, enfatiza os princípios do Estado de Direito, o rule of law, torna o sistema mais previsível e seguro, tem regras e prazos definidos, estabelece a prioridade para a composição amigável e consensual. Ou seja, os Estados não estão impedidos de chegar a acordo. Não é? Claro que é bom quando digamos, se chega a acordo, mas a verdade é esta, a verdade é esta, se não houver acordo, então, pelo menos que haja a possibilidade da resolução de disputas entre Estados ser feita de forma imparcial e de forma que garanta que, se tiverem razão, os mais fracos possam triunfar sobre os mais fortes. Não é? Que se tiverem razão, mas para isso só é possível se a disputa não ficar dependente de jogos de poder, não é? De power games, mas realmente for o resultado de um sistema, imparcial, de um sistema justo, equitativo, compreendem? Portanto, disso que se trata. Portanto, há a possibilidade de uma, como se costuma dizer na gíria jurídica, de uma amicabilis compositio, não é? De uma composição amigável e consensual, etc., por consultas, mediações, negociações, etc., etc. Pronto. Mas, se isso não, digamos, se isso não for possível, então o que é que temos? Temos essa possibilidade. E então o que é que eu vos digo? Digo-vos para irem ao site, digamos, ao site e estudarem este mecanismo de resolução de litígios, não é? Eu aqui no fundo digo-vos o que é um litígio, não é? A quebra de compromissos comerciais pelos Estados, não é? Os Estados chegam a acordo, violam regras, normas que regulam o comércio internacional, por exemplo, aquelas regras sobre tarifas, sobre restrições quantitativas, qualitativas, sobre standards, sobre testes, sobre concursos públicos, etc. Portanto, sobre subsídios à exportação, etc, etc. Portanto, digamos, quando há a adoção de uma política comercial ou de uma conduta que viola as normas da Organização Mundial de Comércio e, portanto, no fundo, neste caso, então, há um litígio, sendo certo que terceiros Estados podem declarar-se interessados no caso, usando alguns direitos de proteção processual. Eu, sinceramente, jovens, aconselho-vos a verem isto, a olharem para isto com alguma calma, a irem ver o site da Organização Mundial de Comércio, a assistirem a alguns vídeos, digamos, vídeos institucionais da Organização Mundial de Comércio e que falam disto, porque isto é tão importante, jovens, tão importante. Se vocês querem ter, digamos, ir ao supermercado e ter os produtos ali, compreende, se vocês querem beneficiar dos serviços, vocês têm que se preocupar com isto. Reparem, e agora que vocês veem as pessoas a correrem aos supermercados, a comprarem a quererem esse mercado, um bocado irracionalmente, mas estamos nesse contexto, vocês podem ver quão importante digamos, que o mercado funcione bem, que digamos que funcione com regras justas, com regras transparentes, com regras que protejam o ambiente, com regras que protejam as plantas, os animais e, obviamente, principalmente os consumidores, os trabalhadores, não é? Os trabalhadores que merecem toda a dignidade, toda a proteção, não é? Os trabalhadores, não é? Já para não falar naquelas situações em que os trabalhadores são crianças, em alguns países, não é? Digamos, ou idosos, ou pessoas que têm que trabalhar em vários trabalhos ao mesmo tempo para terem algum rendimento. Jovens, preocupem-se com isso. Jovens, lembrem-se do seguinte, jovens.
vocês têm bom coração e gostam muito de fazer voluntariado. Não, e é bom que, mas olha, sejam voluntários, entre aspas, nestas instituições, a preocuparem-se com o comércio justo, com o comércio livre, com o comércio equitativo, com o comércio amigo do ambiente, amigo dos trabalhadores, amigo das crianças. Compreende? Isto precisa, compreende? Estas organizações não precisam só de tecnocratas ou burocratas, não é? Precisam de pessoas com a vossa generosidade, a vossa entrega, não é? Precisam de pessoas que levem a sério o direito económico, o direito internacional económico e que pensem que, através do direito internacional económico e destas instituições, se pode ajudar muita gente. Vocês podem melhorar, contribuir para melhorar a vida de muita gente. Portanto, ocupem-se destas coisas, estudem estas coisas e procurem ver se há ou não aqui também um espaço para vocês. Não é? Lembrem-se do seguinte, meus jovens, o direito tem muitas áreas diferentes e precisa de muitas pessoas diferentes, com características intelectuais e de personalidade muito diferentes. Portanto, há lugar para todos. Compreendem? Alguns de vocês podem dizer, tal, mas não sei, não, tenho mais esta vocação ou aquela. Jovens, no direito há necessidade de todos os tipos de perfil. Portanto, procurem no fundo, tratar disto. Bom, então o que é que eu tenho aqui? Tenho aqui mais ou menos o funcionamento do órgão de resolução de litígios da Organização Mundial de Comércio, não é? E digo-vos o seguinte, jovens, eu ao olhar para isto, ao olhar para este esquema já me estou a sentir um pouco mal. Sabem porquê? Porque neste momento o OR, que é o órgão de recurso, ou aquilo que eles designam por Appellate Body, não é? Ou seja, digamos, Tribunal de Apelação ou qualquer coisa. Portanto, reparem, se houver um litígio, então são constituídos painéis de 3 a 5 elementos, não é? Que vão olhar para o litígio e vão olhar, obviamente, para a matéria de facto e para a matéria de direito. Não é? Primeiro vão analisar os factos, não é? E os factos podem ter a ver com, digamos, restrições ao comércio de determinado produto, e eu depois dou-vos aqui nos slides 2 ou 3 exemplos, mas vocês, jovens, vão ao site da Organização Mundial de Comércio e podem ver os casos todos, ok? E é muito importante que o façam. Se eu soubesse o que sei hoje e se estivesse na vossa posição, eu ia ver isso, ok? Eu ia ver isso. Então o que é que, reparem, temos o órgão de resolução de litígios que, digamos, que no fundo leva à constituição de painéis de 3 a 5 elementos para olharem para os litígios e depois então, é proferido a decisão do painel. Nós aqui em Portugal, como eu disse, chamamos painel, no Brasil chamam grupo especial, não é? É aquilo que está na tradução brasileira deste acordo, mas é a mesma coisa, como eu já vos disse, não é? Portanto, não fiquem confundidos com isso, digamos, é a mesma coisa. Agora, também eu acho que se calhar deviam ler alguma coisa, já que têm algum tempo, ler 3 ou 4 artigos, nem que seja da internet, sobre as negociações de Doha, a ronda negocial de Doha e digamos, os seus impasses. Não é? Mas reparem, nós estamos a viver tempos estranhos de nacionalismos e uma certa aversão ao multilateralismo, mas eu espero que uma das coisas que fique desta situação do vírus
seja a convicção de que sozinhos não podemos fazer nada. Repara, hoje não se pode falar em Estados independentes, só se pode falar em Estados interdependentes. Ok? A luta contra o coronavírus vai nos mostrar que temos que colaborar internacionalmente. E reparem, neste momento todo o mundo está a pensar na mesma coisa e todo o mundo está preocupado em colaborar, em encontrar uma solução. E tem que ser assim, jovens. Tem que ser assim. Não há outra maneira. Não é fechando nos sobre nós próprios. Claro que agora estamos a fechar as fronteiras por razões sanitárias, mas é abrindo-nos aos outros e colaborando com os outros. Porque, repara, pode não adiantar muito fechar as fronteiras se o vírus estiver aqui e nós dissemos, não queremos soluções vindas de outros países. Não, a vacina pode estar noutro país e, portanto, nós temos é que colaborar uns com os outros e resolver o problema. Bom, então, a resolução dos litígios comerciais é uma função, uma das principais funções da Organização Mundial de Comércio digamos, o conflito, como eu disse, surge quando um dos membros acredita que um outro Estado violou as normas da Organização Mundial de Comércio. E então temos aqui o que é que se faz? Digamos, os membros da organização do órgão de recurso recebem uma queixa, por exemplo, de um Estado e então depois determinam a abertura de um painel. O painel decide e, digamos, depois pode haver recurso para o órgão de recursos, mas sobre o órgão de recursos já falaremos mais adiante, porque no fundo, digamos, é um tema muito quente hoje. Portanto, no fundo, quando se apresenta o órgão de resolução de litígios, fala-se às vezes de um rules-based system, não é? Ou de um rules-based dispute resolution system. O que é que isto quer dizer? Isto quer dizer, no fundo, que é um sistema baseado em regras, baseado em normas precisas, digamos, que estabelecem linhas claras sobre o que é permitido e o que não é permitido. E, portanto, quando não há essas regras, pronto, é muito mais difícil resolver o problema juridicamente e muito mais fácil resolvê-lo politicamente, ou seja, com jogos de poder. Mas este sistema pretende basear-se em regras claras e digamos, em calendários, numa calendarização para resolver digamos, o caso, não é? Para impedir a sua eternização, como eu vos disse. Portanto, os painéis tomam as suas decisões e depois as decisões são apoiadas ou rejeitadas por todos os membros do Conselho Geral da Organização Mundial de Comércio. E agora, eu gostava de chamar a vossa atenção para o seguinte, para o facto de que a recusa digamos, de efeitos jurídicos a uma decisão de um painel só pode ser feita por unanimidade. Não é? Reparem, no sistema anterior bastava um para não se tomar uma decisão. Agora é preciso o consenso de todos para não haver decisão. Portanto, isso significa que na prática, estamos aqui perante decisões quase jurisdicionais. Há autores que dizem que são verdadeiras decisões jurisdicionais, há outros que dizem que nem por isso e tal, mas eu diria que tem traços digamos, de decisões jurisdicionais, não é? Digamos, suscetíveis de aplicação imediata. Porquê? Porque embora o Conselho Geral da Organização Mundial de Comércio tenha que, não é, digamos, o órgão de resolução de litígios, não é, digamos em que participam todos, tenha que validar essa decisão, a decisão só não será validada por unanimidade, ou seja, se ninguém estiver de acordo com ela. Portanto, isso significa que nesse contexto, por exemplo, imaginem que há uma decisão entre digamos, num litígio entre o Brasil e o Canadá, por exemplo, não é? Como já houve a propósito da concorrência
entre a Embraer e a Bombardier nos aviões de médio porte, etc. Se um painel proferir uma decisão e eventualmente o órgão de recurso e essa decisão for proferida, é necessário. E se, por exemplo, imaginem, o Canadá não concorda com a decisão, o Canadá não pode bloquear a decisão. Porque para que a decisão fosse bloqueada era preciso que ninguém concordasse com a decisão. Portanto, se for só o Canadá a não concordar, isso não interessa, portanto não bloqueia. Portanto, eu gostava de chamar a vossa atenção para o facto de que este mecanismo pretende ser um mecanismo justo, célere, não é? Há a ideia de justice delayed is justice denied, ou seja, justiça denegada, justiça retardada é justiça denegada, é assim que eu costumo traduzir, não sei se é bom ou é mau, mas é assim. Depois tem que ser eficaz ou efetivo e tem que ser mutuamente aceitável. Não é? Portanto, no fundo, é isso. Agora, claro, digamos, o que está em causa é sempre a ideia de que alguém violou, digamos, as normas. Não é? E, portanto, não é propriamente um momento muito bonito e isento de controvérsia. É claramente uma controvérsia, uma disputa, mas lá está. A ideia digamos, a ideia é permitir a resolução do conflito num tempo certo, não é? E digamos, e dificultando a possibilidade de alguém surgir e bloquear a decisão. Não é? Portanto, no fundo, digamos, é um sistema interessante que vocês devem ver. Eu tenho aqui então o órgão de resolução de litígios estabelece os painéis, ou seja, mediante uma queixa, estabelece os painéis, aceita ou rejeita as decisões dos painéis e só os pode rejeitar por unanimidade, supervisiona a execução das decisões e autoriza a retaliação. Ou seja, se um Estado violou as normas comerciais, o órgão de resolução de litígios pode dizer assim, ok, podes retaliar, não é? Pronto, foste lesado, então podes retaliar. Bom, isto é interessante. Alguns casos aqui, reparem, para vocês verem, meus jovens, o seguinte, que o problema aqui é o seguinte, desculpem, estou aqui a ser, digamos, só um momentinho aqui, vou interromper um pouco, estou a receber uma chamada. Desculpa, estava a gravar uma aula e então tive que interromper aqui, está bem? Eu estava a gravar uma aula. Então, diz. Sim. Olá. Pronto. Ah, é? O quê? Assim?
Ora bem, então vamos continuar aqui. Eu penso que isto já está a gravar. Já. Bom, desculpem, fui a atender uma chamada telefónica e vamos continuar aqui com isto. Então eu estava a dizer que eu estava aqui a falar de um caso e reparem, vocês não sei se estão com fome ou não, mas eu a olhar para estas asas de frango, pronto, reconheço que horas são? Já são 4 e tal, pronto, por isso já me está aqui a fazer água na boca. Bom, mas isto é só para vocês, isto era digamos um litígio, não é? Diz assim, o Brasil pede consultas à Indonésia sobre medidas impostas à importação das aves da espécie galos domésticos, alegando a violação de acordos sobre medidas sanitárias e fitossanitárias de inspeção pré-embarque. Ora lá está. Isto é só para vocês verem o tipo de litígios que pode estar em causa, não é? Pode haver litígios sobre os alimentos que vocês comem todos os dias, não é? Os perecíveis, etc, etc. E lá está. Portanto, é possível haver um litígio entre o Brasil e a Indonésia por causa de galinhas, não é? Aves da espécie galos domésticos. Pronto. Isto significa, jovens, que vocês não devem subestimar os pequenos produtos, não é? São importantes, satisfazem necessidades importantes. Nós agora, reparem, vocês veem a corrida ao papel higiênico, não é? Digamos, pronto, não está excluído que haja um litígio entre os Estados Unidos e a China por causa do papel higiênico. Não sei, acho pouco provável, não é? Obviamente estou a brincar, mas isto é só para verem que não se pode subestimar aqui os pequenos produtos. Outro, por exemplo, um litígio, aliás, jovens, isto já vem de 2014, mas no fundo, não sei se vocês sabem, mas a questão dos aviões, não é? A questão dos Airbus e dos Boeing e a União Europeia e etc., tem sido litigada desde há vários anos. Porquê? Porque, no fundo, os Estados Unidos queixam-se que, digamos, dizem que os Estados Unidos dizem que a União Europeia, ou melhor, se quiserem, a França, a Alemanha, etc., subsidiam, dão vantagens especiais à Airbus. A União Europeia diz que, pelo contrário, não é? Quem dá vantagens especiais à Boeing, indiretas, etc., no fundo, digamos, são os Estados Unidos, não é? E, portanto, aqui temos a União Europeia solicita consultas com os Estados Unidos sobre incentivos fiscais condicionais estabelecidos pelo Estado de Washington para o desenvolvimento, produção e comercialização de aeronaves de grande porte, alegando que os mesmos são subsídios para efeitos lá dos artigos sobre, digamos, medidas compensatórias, etc, etc. Bom, então o que é que temos aqui? Temos o seguinte, que entre os Estados Unidos e a União Europeia está, digamos, tem havido um litígio desde há muito tempo que não tem, digamos, não tem sido grande coisa. Reparem, ainda agora, recentemente houve uma decisão proferida pela Organização Mundial do Comércio nesse contexto, e os Estados Unidos e a União Europeia querem chegar a acordo pelo seguinte, porque os Estados Unidos têm aumentado os subsídios, ou melhor, as tarifas sobre a Airbus, não é? Portanto, e de facto
e de facto, digamos, esse é um problema tremendo, não é? É um problema tremendo que está aqui, não é? O presidente Donald Trump, digamos, tem estado, digamos, a envolver-se nisto e já há anos que a Airbus e a Boeing têm vindo, desde há muito, há mais de 15 anos, penso eu, não é? Eu tenho ideia disto, desde há mais de 15 anos que os Estados Unidos se têm, e a União Europeia vem entrando em conflito na Organização Mundial de Comércio sobre os subsídios, digamos, a estas grandes empresas, e já ambos, digamos, ganharam na Organização Mundial de Comércio. Por exemplo, o ano passado, o governo americano recebeu uma decisão favorável que lhe dava a possibilidade de obter de fazer retaliação, digamos, no valor de mais de quase 7 mil milhões de dólares, ou digamos, o bilhões, como dizem os brasileiros, e agora, digamos, e agora em breve, digamos, espera-se que a Organização Mundial de Comércio dê também razão à União Europeia e diga que a União Europeia também tem o direito de pedir, digamos, de retaliar, digamos, num valor, num determinado valor, não é? Ou seja, eles estão ali e portanto, no fundo estão a negociar, reparem, andam nesta luta, reparem nisto, jovens. A Airbus e a Airbus e a Boeing andam em luta, ou melhor, os Estados Unidos, não é? Os Estados Unidos e a União Europeia em luta aqui há anos, por causa dos subsídios, dos subsídios dados pelos Estados Unidos à Boeing e pela União Europeia à Airbus. E agora o que é que temos? Agora temos uma crise de coronavírus, não é? Que está a mandar os aviões todos para o chão, não é? As companhias de aviação estão a cancelar encomendas, estão a cancelar voos, estão a cancelar encomendas, há pessoas que vão perder os empregos nas companhias de aviação, nos aeroportos e nas fábricas que produzem, digamos, estas aeronaves. É uma situação absolutamente caótica, que esperemos que não se concretize, mas os sinais são quase terríveis para estas organizações. Portanto, realmente, à luz dos eventos que estamos a presenciar, mesmo estas crises são uma espécie de mesmo estes litígios são um sideshow, são uma coisa ínfima, digamos, são uma coisa ínfima. Agora, eu chamo a vossa atenção para isto aqui. Brasil versus Indonésia, Estados Unidos versus União Europeia. Porquê? Em primeiro lugar, na Organização Mundial de Comércio litigam Estados. É um Estado contra um Estado. No caso da União Europeia, a União Europeia representa todos os Estados, ou seja, não são os Estados-membros que vão litigar, é a União Europeia que litiga por eles, que os representa na Organização Mundial de Comércio. Portanto, a Organização Mundial de Comércio, no fundo, na Organização Mundial de Comércio participa a União Europeia como um bloco só, não é? Como se fosse um Estado federal, um grande Estado. Não é? E, portanto, todos os litígios são, no fundo, arguidos digamos, ou como demandante ou demandado pela Organização Mundial, pela União Europeia. Pronto. É por isso que não vemos ali a Alemanha contra Portugal reparem, quaisquer conflitos, entre aspas, comerciais que pudessem existir entre Portugal e a Espanha, ou a Alemanha e a França, são conflitos de direito da União Europeia, que se resolvem no quadro dos princípios também de liberalização
do comércio, da circulação de mercadorias, de serviços, de pessoas, de capitais, etc., que funcionam no quadro da União Europeia e seriam resolvidos pelo Tribunal de Justiça da União Europeia em última análise. Pronto. No comércio mundial temos então que são Estados contra Estados. Por exemplo, se houver um litígio, repare, digamos, se a Boeing se queixa de que está a ser prejudicada, queixa-se ao governo americano e o governo americano vai litigar. Não é? Se a Airbus se queixa que está a ser prejudicada, queixa-se à União Europeia e a União Europeia vai litigar. Se a Embraer, por exemplo, se queixa que está a ser prejudicada, vai ao governo brasileiro e o governo brasileiro vai litigar na Organização Mundial do Comércio. E ali é a mesma coisa, não é? Se estiver em causa também as aves, não é? Digamos, como eles diziam, o galos domésticos, não é? É a mesma coisa, não é? Se houver empresas nacionais que se sentem prejudicadas no comércio mundial, vão queixar-se aos seus governos e os seus governos vão então, em princípio, decidir a litigar por elas na Organização Mundial do Comércio. Indonésia contra a Austrália, que digamos era a questão da legislação australiana exigindo maços de tabacos brancos, estava em causa a proteção da saúde pública. A Indonésia alega, entre outras, a violação do TRIPS, tratamento nacional, proteção da marca, registro, exclusividade e uso. Bom, mais um outro tipo de litígios que mostra o quê? Que o comércio mundial tem a ver com tudo. Jovens, tem a ver com tudo. Tem a ver com tudo que vocês consomem por aí, não é? Pode ser objeto de um litígio, não é? E, portanto, mais uma vez vos digo, jovens, esta área do direito é uma área muito importante, porque afeta milhões de pessoas em todo o mundo e pode ser, digamos, decisiva sobre se essas pessoas têm ou não acesso ao mercado e podem vender os seus produtos ou não. Bom, depois temos aqui o processo na Organização Mundial do Comércio. Se vocês vão à Organização Mundial do Comércio, vejam digamos, o mecanismo de resolução de litígios e o seu regulamento, passem os olhos por isso. E repare, diz assim, normalmente há um ano entre a ação e a primeira decisão e 15 meses se há recurso. Bom, as coisas são mais complicadas por isso, porque uma das queixas que se fazia era que, pronto, estes prazos começaram a ser demasiadamente flexibilizados. Eles podem ser flexibilizados, mas a verdade é que depois havia flexibilidade que alguns achavam que era a mais. Mas isto tudo, meus jovens, se vocês lerem a literatura sobre isto, veem que isto é mais complicado do que parece. Em situações de urgência, por exemplo, bem expressivas, os prazos podem ser encurtados. Bom, isso é claro e tem a ver com uma lógica que se assiste no direito internacional também, no direito nacional, que é no direito processual, que é a possibilidade de existirem processos urgentes, não é? Processos urgentes. Aqui é a mesma coisa, reparem, se estão a litigar bem expressivas, a decisão tem que ser rápida, os prazos têm que ser encurtados, obviamente, não é? Por exemplo, se vocês irão ver, quando estarem em direito processual, que pode haver processos urgentes, mesmo definitivos, ou seja, não só providências cautelares insertadas em processos principais definitivos, mas processos definitivos urgentes, não é? Quando estejam em causa bens que exigem uma tutela urgente. Bom, impossibilidade de bloqueio da decisão pelo Estado vencido, a decisão é adotada a menos que seja rejeitada unanimemente, já tinha dito isto. E então tenho aqui o processo. Pronto. O que é que eu tenho aqui? Este é o processo, não é? Há consultas, não é? Por exemplo, quando há um litígio, primeiro as pessoas procuram falar sobre isso, não é? E as consultas, antes de ir a litigar, etc. Portanto, podem dizer, olha, há um litígio, vamos falar sobre isso, não é? Isso é consultas. Depois, eventualmente, pode haver lugar a bons ofícios, mediação e conciliação. Por exemplo, o diretor-geral,
que já vimos que é o Roberto Azevedo, pode ser chamado a ajudar aqui a resolver um problema. E se o problema se resolver, ótimo, ótimo. Se não resolver, então passa-se aos painéis, não é, que são nomeados pelo órgão de resolução de litígios, tem num prazo de 45 dias. Pode ser bloqueado pelo Estado só uma vez, para tentar ainda mediação, conciliação, etc, etc, mas depois, então, digamos, avança para uma decisão. A decisão pode ser recusada por unanimidade, lá está, não, digamos, não pode haver bloqueio por parte da parte vencida, por exemplo. Se em princípio no prazo de 6 meses, a decisão é confirmada pelo órgão de recurso e depois pelo órgão de resolução de litígios, desculpem, e depois temos aqui então o órgão de recurso, que é uma espécie de appellate body, não é? Que é o órgão de apelação. Pronto, pode haver uma parte que não esteja satisfeita com a decisão e recorre. Digamos, o recurso é só em questões de direito. Não é? Os factos têm que ficar definidos, não é? Ficar definidos logo nos painéis. E os factos são muito importantes, meus jovens. Os factos são muito importantes porque, reparem, tem que se fixar claramente a matéria de facto para saber, então, qual é o direito aplicado. Uma vez definida a matéria de facto e decidido o direito aplicável, claro que às vezes há interpretações diferentes dos princípios, etc, etc, e aí recorre-se para o órgão de recurso, que pode aceitar, alterar ou revogar a decisão do painel e tem 60 ou 90 dias para decidir. O órgão de resolução de litígios tem tem 30 dias para confirmar a decisão. Ora bem, meus jovens, qual é o problema? O problema é o seguinte, é que o appellate body, não é, o órgão de recurso, tem tido um problema fundamental. Qual é o problema? O problema é que, se vocês virem nas notícias, tem havido um problema, de bloqueio é assim, reparem, os juízes têm os seus mandatos, não é? E chega ao fim do mandato e são substituídos. E reparem, normalmente são substituídos então pelo órgão de recurso, não é? E pelo Conselho Geral da Organização Mundial de Comércio. Só que os Estados Unidos, como nem sempre têm gostado das decisões tomadas, têm vetado a substituição dos juízes à medida que, digamos, os seus que vão vagando, não é? E, portanto, isso significa, então, o seguinte, que não tem sido possível substituir os juízes. E agora, neste momento, há cerca de 3 juízes e, portanto, não há quórum, não é? Não há quórum. E, portanto, o órgão de recurso deixou de funcionar. Isso significa que, neste momento, não há, digamos, a possibilidade de resolver digamos, o impasse, não é? Ou seja, o que é que acontece? Os Estados Unidos bloquearam, digamos, os juízes não foram substituídos e, portanto, no fundo, eles, já que não podiam bloquear as decisões, bloquearam a substituição do órgão, não é? E aquilo dos seus juízes, não é? E, portanto, no fundo, o Tribunal acabou por perder o quórum, não é? E significa que agora, neste momento, só há a possibilidade de haver decisões pelos painéis, mas basta haver um recurso e já não há possibilidade, ou seja, para todos os efeitos, o
o sistema não funciona, não é? Ou seja, e não funciona porque o presidente Trump não quer que funcione, porque quer ser ele a resolver os conflitos comerciais. Como? Decretando unilateralmente tarifas, não é? Decretando unilateralmente restrições quantitativas e qualitativas. Portanto, no fundo, isto significa que esse é o problema neste momento que o órgão que a Organização Mundial de Comércio está a enfrentar. Não é? É a incapacidade de resolver as disputas comerciais através deste órgão. Não é? O que significa que os norte-americanos, principalmente, querem voltar ao sistema, digamos, ao sistema antigo, em que os mais fortes triunfavam sobre os mais fracos. Não é? E temos este problema. Ora bem, como é que se tentou resolver este problema? Bom, este problema tentou-se resolver, digamos, através de uma iniciativa da União Europeia que vai procurar criar um sistema alternativo, digamos, um sistema alternativo de resolução de litígios, uma espécie de um tribunal provisório. Ou seja, enquanto não for desbloqueado o sistema, o que é que acontece? A União Europeia procura lançar, digamos, um sistema de resolução de litígios, não é? Um sistema de resolução de litígios, uma espécie de um tribunal, e já houve, inclusivamente, digamos, alguns países que aderiram, não é? Digamos, reparem, tudo se precipitou em dezembro de 2009, quando por causa do bloqueio do órgão de resolução de litígios, ele deixou de funcionar. E neste momento, digamos, digamos, a União Europeia avançou com uma proposta, não é? Digamos, uma proposta para procurar criar um órgão de resolução de litígios.
Então, o que é que eles decidiram fazer? No fundo, o que eles decidiram foi a União Europeia e mais 16 Estados da Organização Mundial de Comércio decidiram criar um sistema, uma espécie de um tribunal, não é? Digamos uma espécie de um tribunal de apelação provisório, que vai permitir àqueles que participavam na Organização Mundial de Comércio e que contavam com o tal órgão de recurso, pelo menos terem um órgão de recurso provisório até que, digamos, o impasse da paralisia, digamos, do órgão de recurso seja resolvido, não é? Que era uma questão, porque repara, os Estados Unidos desde 2017 que vinham bloqueando a substituição de todos os juízes, não é? Que era a única coisa ainda que eles podiam fazer unilateralmente. E, portanto, isto significa que a União Europeia e outros mais 16 Estados, entre eles o Brasil, aceitaram estabelecer digamos, um sistema provisório, não é? Baseado no artigo 25 do Sistema de Resolução de Disputas, não é? E neste momento, então, vários países aceitaram esse sistema, não é? Que é, digamos, uma medida de contingência que vai funcionar até que, digamos, até que o sistema, o órgão de recurso da Organização Mundial de Comércio retome, digamos, o seu funcionamento. Bom, mas por aqui vocês veem que esta é uma questão extremamente importante. Veem o papel da União Europeia, digamos, com os seus 27 Estados-membros foi importante também, e mais 16 Estados, para tentar resolver este problema e fazer frente, todos eles fazerem frente aos Estados Unidos, que realmente não aceitaram, digamos, as decisões e, portanto, quiseram bloquear. Repara, isto faz lembrar a posição dos Estados Unidos nesta matéria, faz lembrar aqueles miúdos, não é, que começam a jogar à bola e quando o jogo não lhes interessa, não é, diz, vou-me embora, ninguém mais joga, a bola é minha e não sei o quê, tal. É assim o comportamento do Donald Trump, que neste contexto é terrível, reparem, e deve ser censurado, não é? O que vale é que alguns Estados grandes, não é, como digamos o Brasil, digamos a própria China, entre outros, e a União Europeia e a Austrália também, pronto, e o Canadá, entre outros, alguns mais pequenos, decidiram então adotar este tribunal provisório para funcionar enquanto o órgão de recurso não retomar as suas atividades. Eu gostava de chamar a vossa atenção aqui para o processo, tem aqui então a estrutura e os princípios. Repare, ali é a estrutura do processo e aqui são os princípios jurídicos que vocês encontram aí rapidamente. Lá está, pronto, tem aqui, vocês podem ver sobre isso também no manual. E esta aula que no fundo isto corresponde a várias aulas, não é? Reparem, aqui eu não estou a seguir necessariamente uma aula, pronto, isto é, digamos, vou cobrindo aqui esta matéria aos poucos, salientando os aspectos mais importantes. Vejam também a questão dos efeitos das decisões, já estou aqui a falar há muito tempo e soube que foi decretado o estado de emergência agora, e portanto vou ver ainda o que é que se pode fazer aqui, mas estão aqui os efeitos das decisões e depois também chamou aqui a atenção para uma discussão e jovenzinhos, o que é que vocês podem fazer? Olha, vocês podem ir ao Google e pôr Jagdish Bhagwati e Amartya Sen e vão encontrar dois grandes economistas indianos, mas que fizeram grande parte da sua carreira no Ocidente, e uma discussão muito interessante acerca dos direitos sociais e do comércio internacional. Olha, basta vocês porem aí Bhagwati versus Amartya Sen e Jagdish Bhagwati no Google,
versus Amartya Sen, tem logo muitos artigos sobre esta discussão e esta polémica entre eles, que chegaram a escrever cartas aos seus jornais um contra o outro, são ambos geniais, são ambos fantásticos, mas realmente, pronto, chegaram aqui quase a vias de facto por causa destas questões. Bom, são questões muito importantes, há aqui mais coisas interessantes, mas eu vou acabar aqui esta gravação, porque já vai longa, e bom, desejo-vos as maiores felicidades. Ainda estou aqui a ver como é que encerro a gravação. É ali e tal, ainda estou um bocado verde nisto, mas jovenzinhos, continuem aí atentos, procurem ir estudando estas matérias e lembrem-se disso. Tudo o que vocês estão a ver nos jornais tem a ver com isto. Portanto, procurem as conexões corretas, ok? Obrigado.